Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. A gente tinha uma mesa muito mais forte que conseguia acompanhar mais de 300 casos no estado de Minas Gerais e com um alto poder, inclusive, de resolução desses problemas. Hoje a mesa acompanha cerca de 40 e poucos casos, conflitos fundiários em Minas Gerais, e isso representa uma porcentagem insignificante do que o que precisa acompanhar. Hoje nós temos 6 servidores trabalhando para a mesa de diálogo. Quantidade não é qualidade. Nós temos um corpo muito qualificado hoje na mesa. A gente tem um impedimento de ampliar hoje a equipe porque a gente esbarra na lei de responsabilidade fiscal do Estado. O Estado não pode assumir um compromisso maior do que ele tem capacidade de pagar. Você ouviu aí o Manuel Vieira, do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, e o subsecretário de Estado de Direitos Humanos do Governo de Minas, Duílio Campos. Eles representam 2 lugares na mesa de diálogo e negociação com ocupações urbanas e rurais de Minas. Esse grupo foi criado em 2015 no estado para mediar conflitos fundiários e, por esse caminho, evitar remoções forçadas, que a gente conhece como despejos. Em 2022, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas decidiu acompanhar de perto o trabalho dessa mesa. A decisão foi tomada dentro do Fiscaliza Mais, um método adotado pela Assembleia para intensificar a atividade de fiscalização dos deputados, mais aprofundada em temas escolhidos pelas comissões. Na Comissão de Direitos Humanos, os movimentos sociais criticaram o que chamaram de desmantelamento dessa mesa de diálogo. O governo de Minas confirmou que, dos cerca de 300 conflitos registrados no estado, até a conclusão desse episódio, só 49 eram acompanhados. As histórias que chegaram a essa mesa são resultado de um longo processo, marcado por diversas disputas econômicas, políticas, sociais, judiciais e narrativas que refletem transformações na linha do tempo. E a principal é o surgimento de uma ideia, uma limitação legal definida para ser parâmetro nesses conflitos: a função social da propriedade. Eu sou Graziele Mendes e convido você para acompanhar uma conversa com um especialista nesse assunto que explica como a gente chegou até aqui, em mais um Politiza especial sobre o Fiscaliza Mais. Quem vai nos ajudar a entender melhor a função social da propriedade e como ela é aplicada no Brasil é o Bruno Fernandes, geógrafo e advogado com mestrado em Direito Público e doutorado em andamento na área de planejamento urbano. Ele é professor e pesquisador dos grupos Praxis da Escola de Arquitetura da UFMG e do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas da PUC Minas. O Bruno também presta consultoria jurídica em projetos de planos diretores municipais, metropolitanos e questões envolvendo regularização fundiária, ambiental e urbanística. Bruno, quando a gente fala em ocupações, sejam urbanas ou rurais, a gente está falando de famílias que estão em terrenos de propriedade, seja privada ou pública, abandonados ou não é isso? Então eu queria começar entendendo como que histórica e politicamente o direito de propriedade chegou no mundo, qual que é a origem desse conceito, por quais mudanças ele passou e o impacto da ideia de função social da propriedade, quando é que ela surge e o que significa tudo isso. Esse perguntão, né? Vamos lá. O direito de propriedade, ele é algo razoavelmente recente e, ao mesmo tempo, muito antigo. Vou explicar isso melhor. Alguma noção de propriedade, né, desse direito de propriedade que a gente conhece, sempre existiu com o início do direito. Aí a gente pode falar, né, da época do Império Romano. Inclusive, uma série de coisas que a gente conhece relacionada à propriedade, como, por exemplo, a uso campião, né, que é a possibilidade da pessoa adquirir a propriedade pela permanência na propriedade.
Mas o direito de propriedade que nós conhecemos como ele é hoje é uma construção que vem aí, principalmente do século XIX, né? Está relacionado com uma evolução política e econômica da sociedade a respeito da possibilidade de utilizar as propriedades, ou na verdade utilizar os bens, cada vez mais de caráter econômico no âmbito do mercado mesmo, como mercadorias. Lembrando que a propriedade enquanto ideia, o fundamento dela é o trabalho. Um dos principais filósofos políticos responsáveis por construir um significado de propriedade, o John Locke, lá no século XVII, vai falar que o fundamento da propriedade é o trabalho, porque, a princípio, tudo é disponível enquanto bem comum. O que torna possível alguém pegar aquilo que é comum e transformar como algo que é dele, ou seja, uma propriedade, é o trabalho que empreende sobre lá. Com o tempo, com o início do Estado de Direito, das regras jurídicas, da estrita legalidade, que o Estado só pode fazer aquilo que está na lei, que as pessoas precisam obedecer. Não é isso que a gente acompanha hoje no dia a dia, é algo que se estabeleceu no século XIX. Nessa época que o direito de propriedade se consolidou. Se consolidou na forma como a gente conhece hoje. Do ponto de vista conceitual, quando a gente fala de direito de propriedade, nós estamos falando das faculdades, dos poderes, na verdade, que as pessoas, que os proprietários detêm sobre os bens móveis ou imóveis. E quais são esses poderes? São as faculdades do uso, do gozo e da disposição. O que isso significa? Quando a gente fala em uso, nós estamos falando da possibilidade do proprietário utilizar o bem para a finalidade do bem e de interesse privado. Então, vamos supor uma casa. Ele construiu a casa e ele vai dar um uso para aquela casa conforme. Ele está morando lá. Isso é o uso. O gozo é o aproveitamento econômico dessa propriedade. Em determinado momento, aquele imóvel vira um ponto comercial, uma indústria ou uma fazenda. Esse é o gozo, é o aproveitamento econômico. E a disposição, que é acabar com aquela propriedade, vendendo ela, doando ela, ou até destruir a propriedade. Isso também é uma faculdade, um poder do proprietário. Agora, veja bem, toda propriedade ela pode ser relativizada. Não o domínio no sentido de quem é o titular daquele direito. Porque aí a gente vai ter toda uma série de regramentos que vai falar como que se titula, quem é o dono, a tal da escritura. Não é necessariamente sobre isso que eu estou falando. A relativização, eu estou querendo dizer sobre para que serve aquela propriedade, a propriedade num contexto social. Então, mesmo lá no século XIX, quando a gente tinha essa conversa do direito de propriedade, na perspectiva dessas faculdades, e que o direito de propriedade era pensado de forma muito absoluta, nada pode incomodar a propriedade, a gente já começa a ver umas questões que talvez ela pudesse ser incomodada sim, no sentido dos direitos de vizinhança ou direito de passagem. A gente vê isso em qualquer roça que a gente vai, a gente circula por áreas que são privadas, mas tem um direito de passagem, tem um direito de acesso à água. Se a sua propriedade não tiver água, como que você pode acessar ela? Querendo dizer que mesmo lá, quando a propriedade tinha um caráter mais absoluto, já surgiam formas de problematizar esse caráter absoluto. E aí, quando a gente tem uma efervescência, principalmente nos centros urbanos, eu tenho que pensar isso, nós estamos falando de um contexto lá no século XIX, que as cidades começam a mudar, a gente tem um advento da Revolução Industrial, a gente tem uma urbanização acelerada, é muita gente precisando de habitar algum lugar, de trabalhar em algum lugar. Quando a gente começa a ter essas pressões sobre espaço e também sobre necessidades humanas, tendo em vista crescimento econômico, desenvolvimento econômico, social e tudo mais, a gente começa a ter um questionamento sobre esse caráter absoluto. E aí, nessa virada do século XIX para o século XX, no geral, o que começa a acontecer? O papel do Estado muda. Se antes o Estado legislava com base no direito de propriedade, entendia esse caráter absoluto, com o tempo, as demandas sociais, os conflitos sociais, políticos, levam a uma mudança de concepção de Estado, e que o Estado ele precisa prover serviços para a população. Nós estamos falando de quê? De direito à saúde, direito à educação, direito à moradia. E aí, nesse momento, a propriedade, esse caráter absoluto da propriedade, começa a ser ainda mais questionado, ele começa a ser confrontado com a noção de função social. E aí, nesses anos de 1920, 1930, a gente começa a ter uma mudança na ideia de
direito de propriedade com base nesse confronto da função social, que é dar uma finalidade de reconhecer que essas propriedades elas estão inseridas também, não só na perspectiva do interesse privado, mas de um interesse público. Que é quando a gente começa a ter as primeiras formas de intervenção do Estado na propriedade ou de limitação ao direito de propriedade, com base, óbvio, sempre numa justificativa de interesse público. E aí o Estado vai poder intervir na propriedade para quê? Para fazer uma desapropriação. Em que sentido? Para construir uma estrada ou para fazer um hospital, porque o Estado também mudou a sua concepção. Ele já não está lá mais só para garantir esses direitos de propriedade. Ele tem que prover outros direitos. Por causa dessa mudança de concepção de Estado, que foi uma demanda e que continua sendo uma demanda social política, surge a ideia de função social, que é considerar a propriedade como algo que se relaciona com tudo na sociedade. Ela não é só um interesse privado, ela pode ser objeto de intervenção e ela pode ser colocada para funcionar em favor da sociedade. Então nós estamos vendo aí uma trajetória que começa desde o século XIX, passa pelo século XX e agora, mais recentemente, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter uma problematização ainda maior sobre essa função social, né? Porque não é só ter moradia, né? É ter moradia com outras qualidades, com mobilidade urbana. Então isso vai sendo questionado mais, mas é uma ideia que vem desde lá, né? E que vem evoluindo cada vez mais com as demandas da própria sociedade. E o que significa esse limite imposto pela ideia de função social concretamente? Bom, esse limite, né, é uma forma de qualificar o modo como a propriedade vai ser utilizada. E aí, com o tempo, a técnica jurídica encontrou meios para determinar como que a propriedade pode ser utilizada, né, ou como ela deveria ser utilizada. Né, o que significa uma propriedade cumprir função social. São várias as opções, mas basicamente a gente tem dois grandes grupos de possibilidades de limitação do direito de propriedade a partir da função social. Lembrando, o que a função social faz, primeiro, num primeiro momento, operacionalizar um interesse público sobre a propriedade privada. E aí faz isso por meio de dois grandes ramos de técnicas, que são as formas de intervenção do Estado na propriedade. A desapropriação é uma delas, o tombamento é outra, né, desses imóveis históricos, né, que é o quê? O Estado, né, de alguma forma, vai falar, essa propriedade privada é de meu interesse. Eu vou fazer alguma política pública ali e eu preciso dela. Claro que isso tem um regramento. Como que o Estado vai fazer isso? Ele vai indenizar. E a gente tem outros tipos de formas de limitar o direito de propriedade que estão relacionadas à atuação também do Estado. São regras que a administração pública coloca e que as pessoas precisam seguir. Com base na função social da propriedade, essas limitações podem ser o quanto que a pessoa pode edificar, né, no lote dela. Eu posso construir uma vez a área do meu lote? Isso que vai dizer a lei. Você não pode edificar o tanto que você quiser. Se você fizer isso, você vai incomodar seu vizinho, você pode criar um problema de trânsito em determinado lugar da cidade. Então, eu posso edificar uma vez a área do meu lote. Ok, mas eu tenho que deixar uma área permeável? Tem lá a legislação dizendo que tem que deixar uma área permeável. Por quê? Porque é importante, né, ter algum tipo, né, de absorção do solo, da água que cai e tal, para evitar enchente, essas questões. A lógica do direito de propriedade é também compreender, a partir da função social, a responsabilidade que os proprietários têm com o direito que eles possuem. Né? Então, é o direito e o dever. E a função social qualifica quais são esses deveres. Os proprietários não podem, por exemplo, deixar os seus imóveis abandonados. Né? Inclusive, o abandono pode depois ensejar um uso campeão ou pode ensejar a perda da propriedade pelo poder público. Pode reconhecer, olha, essa propriedade, você não está fazendo nada com ela, ela é de interesse público, então eu vou pegar ela para mim. Então, o proprietário ele tem um dever, né, em fazer cumprir justamente a função social. O Bruno, nesse ponto que você acabou de citar, eu queria que você explicasse melhor essa ideia que normalmente está vinculada ao início das ocupações, né? Esse terreno está abandonado ou esse terreno, no caso do campo, está improdutivo. O que é que torna legal uma ocupação tendo em vista a função social? As pessoas elas têm os mais variados direitos e é importante a gente falar isso, como que a Constituição Federal de 88, né, isso foi um marco
fundamental para o Brasil, né, reconheceu o direito à moradia, o próprio direito à cidade, né, que é uma forma da gente compreender o direito que as pessoas têm de existirem, de terem uma vida digna, né. Então, quando a gente pensa nas ocupações, né, nós estamos falando das possibilidades das pessoas, elas, obviamente, encontrarem um lugar para morar. E aí tem uma diferença entre aquilo que vem a ser uma ocupação e o que vem a ser uma invasão. As ocupações, elas ocorrem a partir de uma organização coletiva, ou às vezes até individual mesmo, alguém que ocupa uma área que está sem nenhuma destinação, ou pelo menos tem um pedaço dela que está sem nenhuma destinação, no sentido de exercer um direito, principalmente o direito à moradia, no caso dessas ocupações. Então são identificados imóveis, eles estão improdutivos ou eles estão ociosos, subutilizados. Então, o que torna possível uma ocupação não ser uma ilegalidade é a Constituição Federal, quando ela diz, por exemplo, em áreas rurais, que os imóveis improdutivos não estão cumprindo função social. E o que é ser improdutivo? Ele não está sendo utilizado para os fins dele, de produção, né, agrícola, ou ele está afrontando a legislação ambiental. Isso torna possível, inclusive, o imóvel ser desapropriado para a reforma agrária. Nas áreas urbanas, a gente tem a função social da propriedade definida a partir dos parâmetros constitucionais, qualificada em âmbito municipal, porque quem tem a competência de qualificar a função social da propriedade urbana é o município, né? E quem diz isso? A Constituição Federal, no artigo 182. E os municípios fazem isso por meio do plano diretor, né? E lá eles determinam o que é uma propriedade que cumpre função social. Ou seja, essas limitações que eu falei, como que ela é ocupada, quanto que é construído, né? Também tem um aspecto ambiental, também tem um aspecto cultural, não pode agredir preservação histórica, patrimonial. E claro, né, ela tem que estar sendo utilizada. E aí a legislação federal e a legislação municipal define o que é ser um imóvel utilizado ou não. Na maioria das vezes é considerado um imóvel subutilizado em áreas urbanas aqueles que ou eles estão todos edificados, mas sem nenhuma destinação, e a gente vê isso muito nos centros urbanos, o prédio está abandonado, o proprietário, ele está mantendo o imóvel ali porque talvez em algum momento tenha uma valorização imobiliária e aí ele negocia o imóvel, mas ele está lá parado, jogado, ou aquele lote na cidade não tem como área edificada sequer metade do potencial construtivo. O que é o potencial construtivo? O quanto se pode edificar no lote. Então, o lote está falando que você pode edificar uma vez a área dele. O lote tem 360 metros quadrados, você pode edificar até 360. Mas aí você não edifica nem um terço disso. Isso são parâmetros para entender, né, se ele está subutilizado ou não. É claro que varia de município para município, mas é só para dar uma noção assim, né, de como que a legislação organiza aquilo, né, que é considerado como uma propriedade que não está cumprindo função social. A partir desse reconhecimento de que ela não está cumprindo função social, movimentos sociais ou até as pessoas do ponto de vista intuitivo mesmo, né, porque isso é muito visível, a gente passa às vezes na cidade e vê, olha, aquilo ali está abandonado há muito tempo. As pessoas, elas podem vir a ocupar. E o que legitima essa ocupação, primeiro, o não cumprimento da função social e, em seguida, ou na verdade, concomitantemente, né, o direito que as pessoas têm à moradia, né, a terem uma vida digna. Você citou aí a Constituição Federal, explicou a legislação e eu queria uma avaliação sua sobre as nossas leis, não só o que está preconizado pela Constituição Federal, mas como também os estatutos que nós temos hoje, Estatuto da Terra, Estatuto da Cidade. Voltasse uns passinhos atrás para nos dizer como é que essa legislação se comportou no Brasil ao longo dos anos, se ela também reverberou nossos momentos históricos e políticos e como é que ela é aplicada na prática, porque num artigo que você escreveu sobre o assunto, você afirma que no nosso país essa ideia de função social não é aplicada como deveria, né? Por quê? Bom, primeiro uma observação interessante, assim, o direito administrativo como um todo, o direito urbanístico, né, a gente pode falar do rural também, mas no geral, né, o direito urbanístico é sobre o solo urbano, e o direito administrativo como um todo, porque o direito urbanístico está dentro dele, a gente nota que são processos globais, todos muito parecidos. Então, as mudanças que vão acontecendo lá fora vão acontecendo também no Brasil.
É claro que a gente tem as nossas distinções por causa dos nossos processos políticos. O Brasil vai ter o primeiro Código Civil dele em 1916. A gente já tinha essa organização das faculdades, né, do direito de propriedade que eu falei. Mas com o tempo, a função social ela vai sendo considerada. A gente tem a desapropriação, ela é regulamentada no Brasil no Decreto-Lei, que até hoje está vigente, que é de 1941, uma forma de intervenção do Estado na propriedade. Mas de lá para cá, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu porque a gente tem tensões políticas sobre o solo urbano, sobre o solo rural, tentativas políticas de realização de uma reforma agrária que ainda está por vir. Então, esses processos eles foram marcantes. Na década de 60, a gente tem um processo intenso para uma tentativa de reforma agrária que acabou não vindo. Curiosamente, o nosso Estatuto da Terra é justamente dessa época, no meio da década de 60. E, inclusive, está vigente ainda. Ele também qualifica a função social da propriedade rural. E faz referência ao quê? Faz referência a essa ideia do solo rural ele ter que ser produtivo, adequado com a legislação ambiental. Com a Constituição de 88, a gente tem a previsão de que propriedade que ela é utilizada para cultura de plantas psicotrópicas ou trabalho análogo a condições de escravidão podem ser expropriadas. Aquilo que a gente conhece como desapropriação-sanção. O Estado desapropria sem pagar a indenização. Pessoal, isso é uma transformação que vem no contexto da redemocratização. E aí, essa é uma chave importante para o Brasil. Ali na década de 80, quando os conflitos políticos eles conseguem se sobressair até o período da ditadura militar que a gente vivia, que é a luta que envolve os direitos políticos, sociais, e o direito de propriedade, a função social da propriedade, ocupam uma centralidade nisso, que vem na Constituição Federal, em 1988, e é quando a gente começa a compreender a função social da propriedade de forma mais ampla, numa perspectiva social, quando a gente fala que as pessoas têm direito a ocuparem, a ter direito à moradia, mas ela também tem uma dimensão econômica, ela ser utilizada com uma finalidade produtiva, mas também em âmbito ambiental, que as pessoas têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Da onde que vem a possibilidade do ponto de vista jurídico, a possibilidade de criação de unidades de conservação? Da função social da propriedade. E isso é uma dimensão, assim como a cultural, que é essa proteção. Terras indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais, ou até o tombamento de imóveis, reconhecendo a importância daquela edificação para a história da cidade, para a história da sociedade, e, claro, o caráter territorial, que é essa forma da gente organizar a ocupação das áreas urbanas e rurais. Então, quando a gente tem uma legislação tipo Plano Diretor Municipal, que é uma lei que organiza esse território, que fala quando que as pessoas podem construir, como que elas podem construir, nos lotes delas, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma dimensão territorial, a função social da propriedade. Então, a gente tem essa virada na década de 80, que, óbvio, está relacionado aos vários movimentos políticos que ficaram ali aprisionados durante a ditadura militar. E a partir daí, a gente vai ter um boom de legislações e de políticas urbanas. A Constituição Federal traz a obrigação dos municípios com mais de 20 mil habitantes terem plano diretor. E o plano diretor é um instrumento instrumento jurídico, pelo qual os municípios definem a função social da propriedade em seus territórios. Em 2001, vem o Estatuto da Cidade, que amplia essa obrigação para os municípios que façam parte, por exemplo, de região metropolitana. É uma ideia de se compreender o território em caráter mais amplo, político, de ocupação, de uso dos espaços, para a possibilidade de concretização de direitos, que são direitos que podem ser relacionados imediatamente ao espaço, como a moradia em si, mas que também estão relacionados às possibilidades de se locomover nessas cidades, de acesso a trabalho, acesso à educação, acesso à saúde. E veja bem, de 1988 até hoje, 95% dos municípios que são obrigados a ter o plano diretor, eles fizeram um plano diretor deles. Então, nós estamos falando que, do ponto de vista do arcabouço legal, os municípios eles têm as legislações necessárias para a função social da propriedade se realizar, ou, digamos assim, ela poder funcionar. Não é falta de lei que a gente vive.
E aí, puxando para esse texto que eu escrevi, que você citou, o problema, na verdade, está na aplicação dessa lei, né, na aplicação dessa legislação e como que ela é compreendida ou como que ela é transformada pela influência de outras legislações. No direito, tudo é conflito e tudo é disputa. Disputa de quê? Disputa de significados. Né? O que vai valer? Vai valer a função social da propriedade ou vai valer o direito de propriedade? Ou a forma como essa função social da propriedade pode ser utilizada, né, justamente para desligar interesses sociais. O que isso significa? Significa jogar o próprio significado de função social da propriedade contra ele mesmo. E é o que a gente vê, às vezes, no caso de ocupação urbana, para realizar direito à moradia e tudo mais, que os proprietários jogam com a ideia de função social, às vezes para preservação ambiental, né, para fazer o quê? Para permitir que aquelas ocupações sejam removidas. Ou seja, a gente tem uma neutralização dos interesses, né, e das possibilidades de realização da função social da propriedade como um todo, por meio do controle do significado de função social que se dá principalmente pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque lá no Poder Judiciário, né, a propriedade ela está sendo mais pensada ou ela está seguindo mais a cartilha especificamente do direito de propriedade. Tem gente que brinca que, do ponto de vista judicial, o nosso direito de propriedade ainda está lá no século XIX, que é por causa disso, porque se aplica, se desconsidera esse caráter mais amplo que a propriedade, que o direito de propriedade tem que ser compreendido a partir da função social. Porque ocorre essa neutralização, né, a gente vê uma função social que não se realiza como deveria se realizar. E veja bem, quando eu falo isso de se realizar como deveria, eu estou puxando para os próprios interesses políticos e sociais que construíram a ideia de função social da propriedade. Eu não estou falando porque um lado foi beneficiado e outro não. Eu estou falando que tem atores na sociedade que conseguem usar, por exemplo, a técnica jurídica a seu favor e neutralizam aqueles que não têm essa capacidade de influenciar nesse poder judiciário. E aí a gente fica nessa discussão, afinal de contas, né? Mesmo tendo função social da propriedade, por que as coisas não vão para frente? Porque tem agentes com poder de controlar o significado e como que essas políticas vão se realizar. Um exemplo muito claro disso são as próprias políticas habitacionais que a gente tem, né, ao longo dos anos no Brasil, né, que vem para tentar resolver um problema de déficit habitacional, né, mas que nunca resolve, porque as políticas são todas focadas no quê? Na produção de moradia. Produção de moradia não é necessariamente disponibilização de moradia num contexto de cidade, para as pessoas exercerem o direito à habitação, mas uma forma, na verdade, de fomentar a construção civil. Tem esses embates, né, esses controles políticos e jurídicos sobre o exercício, as possibilidades de realização da função social. Bruno, e o resultado de tudo isso que você está dizendo é que hoje a gente tem um déficit habitacional de quase 8 milhões de domicílios, né? De acordo com o próprio Ministério do Desenvolvimento Regional. Olha que curioso, a gente tem um déficit habitacional que ele não diminui, apesar da gente passar por vários momentos, né, de políticas habitacionais com grandes investimentos realizados pelo Estado. Né? Então a gente tem, lá na década de 60, né, quando começa, né, o Banco Nacional de Habitação, né, com a primeira grande política habitacional, que ela vem derivada da Fundação Casa Popular, que era da década de 40, mas que era a lógica de quê? De construir habitação. A gente tem um déficit habitacional, vamos construir habitação. Só que sim, quem que vai comprar essa habitação? Além disso, a gente tem uma desconexão com as próprias políticas urbanas. Quais vão ser as áreas disponíveis para esse direito à habitação? E, gente, morar não é só ter um teto. Né, existe uma série de outros direitos relacionados aí. Os serviços públicos agregados, né? Exatamente. E aí, assim, é muito frustrante, porque depois da experiência
do BNH que deu errado, criado lá na década de 60 e já no final dos anos 80, né, início dos anos 90, quando ele acabou em 92, percebeu-se que esse processo de fazer política de habitação era só financiar moradia. Quando isso dá errado, a gente repete o erro de novo com o programa Minha Casa Minha Vida, com alguns avanços, no sentido de tentar garantir regularização fundiária. Mas, assim, o foco da política continuava o mesmo. Qual que era o foco da política? Produção de moradia. E aí a gente tem esses descompassos, a gente vê esses relatórios de déficit habitacional, séries históricas, que inclusive quem faz a Fundação João Pinheiro, aqui de Minas Gerais, a gente vê a evolução desse déficit e a gente nota uma estabilidade no número. Todo ano a gente tem construção de moradias, no ápice do programa Minha Casa Minha Vida, a gente tinha uma construção, uma oferta grande de moradia, mas como era um programa de financiamento, né, e o empreendedor que era o responsável por achar, né, ou de identificar onde que ele ia fazer o empreendimento imobiliário, né, a gente tem uma desconexão com a ideia da cidade. Né, e aí, óbvio, a gente vai ter um problema, um descompasso, né, com a própria possibilidade de pensar a função social da propriedade, não só isolada especificamente para o lote, mas num contexto territorial, dessa dimensão territorial que eu falei sobre como que as coisas acontecem na cidade, como que essas propriedades também estão relacionadas à fruição desses outros direitos, que são os serviços públicos também. Estar próximo a áreas que você acessa educação, né, de serviços de saúde, ou até quando a gente pensa um relatório de inadequação de domicílios, né, que a Fundação João Pinheiro lançou em 2021, aproximadamente 1/4 dos domicílios no Brasil estão inadequados. Inadequação de infraestrutura, ou seja, ausência de saneamento básico. O próprio governo federal estima aí 100 milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico. Né? Isso é metade do Brasil. Isso é metade do Brasil. Isso é surreal. E isso está relacionado, em grande medida, a como que determinados significados são neutralizados para a realização de outros. Né? Então, no caso, as políticas habitacionais acabaram neutralizando a função social da propriedade, em vez de ser um programa de fato para gerar habitações, nisso que a gente hoje conhece como direito à cidade, pessoas fruírem de todos os benefícios que a urbanização traz. Em vez de a gente ter isso, a gente tem um programa que, no final das contas, acabou fomentando, todos eles que a gente teve na história do Brasil, acabaram fomentando a construção civil. Que tem, obviamente, um ganho colateral, porque a construção civil emprega muita gente. Mas, né, do ponto de vista qualitativo, o preenchimento, né, de todos os significados relacionados à função social da propriedade e ao direito à moradia e direito à cidade, a gente tem um esvaziamento, ou melhor, uma neutralização, né? E voltando essa neutralização para a disputa no campo jurídico que você vem comentando, a gente tem também, me parece, que uma desconexão das sentenças nesse sentido, haja visto que nós temos mais de 130 mil famílias ameaçadas de despejo no Brasil, de acordo com uma campanha, aquela Despejo Zero, né, que foi inclusive responsável por uma liminar que conseguiu, durante a pandemia, conter essas desocupações, né, Bruno? Sim. É muito curioso a gente perceber o comportamento do Poder Judiciário nesse sentido. A pandemia começa em 2020. O Brasil, essa liminar, ela chega no final de 2021 por causa, né, do ajuizamento de uma ação que tem no início de 2021. A gente vai ter só em outubro de 2021, né, uma lei federal que suspenderia, que a gente conhece, né, que a gente fala como despejo, mas que nós estamos falando, na verdade, das remoções ou desocupações forçadas, né, que são por meio de decisões judiciais, né, que podem acontecer quando? Elas acontecem no caso das ocupações, os movimentos sociais, né, as pessoas se organizam, ocupam uma área que está lá, sem nenhuma finalidade, que não está cumprindo função social. O proprietário faz o quê? Pede a reintegração de posse, e aí tem uma decisão judicial que é fazer a remoção forçada dessas ocupações. Então a gente vai ter uma lei federal em 2021, junto com essa decisão liminar, que vai suspender esses despejos. A lei federal, ela pensava só nos imóveis, nas ocupações urbanas, sobre imóveis urbanos, né? A liminar vai estender isso, né, também para os imóveis rurais. Mas olha só, isso foi no âmbito constitucional e em 2021.
né, depois da pandemia já acontecendo por muito tempo, e considerando, inclusive, toda essa efervescência, num péssimo sentido, de problemas sociais que o Brasil está vivendo, né, e que levam as pessoas a, né, naqueles momentos mais incisivos, a estarem em situações muito frágeis de moradia. Inclusive na rua, né, que é uma população que está aumentando muito, né, 220 mil pessoas em situação de rua, segundo o dado mais recente do IPEA. Exatamente. Até provocando um pouco a empatia, ninguém vai viver debaixo de uma lona ou numa caixa de papelão, seja numa ocupação ou na rua mesmo, porque está afim. É uma situação, uma insegurança, uma fragilidade. De certa forma, a gente pode falar, né, que essa insegurança é também uma forma de violência. Quando a gente passa por invernos muito rigorosos, a gente tem, inclusive, a possibilidade das pessoas morrerem de frio, né? E isso está sempre relacionado à ausência. A ausência de quê? A ausência de políticas públicas que sejam, de fato, efetivas. E também a ausência, né, de decisões judiciais que compreendam a função social da propriedade de forma mais abrangente, que infelizmente não é o caso. Precisou de uma liminar sobre um tipo de ação que é uma espécie de controle de constitucionalidade para que o Poder Judiciário começasse a decidir, né, preservando as pessoas que estão nessa vulnerabilidade, né, que estão em ocupações, mas no geral, e isso é ainda mais impressionante, esses despejos não necessariamente paralisaram. Essa campanha, no Despejo Zero, mostra isso, como em determinado momento, nesse contexto pandêmico que nós tivemos, elas chegaram a aumentar em 330%. E isso está muito relacionado, retomando um pouco o artigo que eu tratei disso nele, né, está muito relacionado a essa capacidade de determinados agentes neutralizarem alguns significados em detrimento de outros, né? Então a gente tem esses direitos, direito à habitação, a função social da propriedade, ou dimensões da função social da propriedade, neutralizados pelo direito de propriedade, né? Do proprietário usar, gozar e dispor da propriedade como ele bem entender, a despeito de todo um regramento, de toda uma ordem urbanística, pensando nas áreas urbanas, né? Que é o principal foco do problema. Bruno, e um dos recursos para se evitar esse caminho judicial e, consequentemente, os despejos tem sido a mediação, né? Em 2022, a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa de Minas discutiu a atuação da Mesa Estadual de Diálogo e Negociação Permanente com Ocupações Urbanas e Rurais, que foi criada no governo de Minas, e nessa ocasião os movimentos sociais cobraram muito o trabalho dessa mesa, a retomada das negociações, mais estrutura para esse grupo. O governo alegou que não pode mais aumentar custos e que está fazendo o possível. Como é que você vê esse tipo de recurso, a mediação de conflitos, para além da abertura de diálogo, é óbvio? Eu acho que a mediação de conflitos ela é essencial. Estou falando aqui do problema que é o Poder Judiciário, né, e a mediação ela atua de forma anterior à judicialização ou um conflito que acaba sendo decidido de cima para baixo. Então, a mediação ela é uma estratégia. Hoje, cada vez mais, a administração pública tem adotado esses instrumentos de negociação que são anteriores à judicialização por vários motivos. Custa menos, né? Você pode ter um envolvimento social, político mais qualificado nesses processos. E, claro, como ainda não judicializou, você tem um espaço de diálogo mais aberto, né? As questões elas podem ser tratadas sem aquelas amarras que, né, essa coisa do rito processual, da necessidade de estar ali com advogados e tudo mais. Claro que a gente tem o caso da assistência judiciária e as defensorias públicas prestam um serviço fenomenal nesse sentido, né? Mas mesmo assim, a defensoria pública tem seus problemas também, né? Infelizmente, ela não dá conta de resolver tudo, né? Então, esses espaços de mediação podem tornar possível soluções coletivas, que pode ser que não agrade a todo mundo, geralmente, né, tem essa brincadeira, né? A gente fala que uma negociação foi boa quando nenhum dos lados sai satisfeito. Mas, a despeito disso, são sempre oportunidades para solucionar questões atendendo, né, a delicadeza da situação, porque uma remoção forçada, né, é um processo muito traumático para todo mundo. É traumático para as pessoas que estão lá
sofrendo isso, porque a gente vê, né, às vezes essas ocupações, acontece uma remoção forçada e, assim, eu não sei quem já teve a oportunidade de pelo menos ver uma, né, mesmo em jornal, muito assim, dramático, né? É dramático, passa o trator em cima da coisa das pessoas, assim. Além de algumas vezes resultar em mortes, né? Muitos desses conflitos já terminaram em morte no Brasil, né? É muito dramático, né? Então, a mediação, ela pode atenuar, né? E às vezes, quem sabe, evitar essa escalada. E para entender melhor a preocupação da Assembleia Legislativa de Minas com essa mediação de conflitos, você pode acompanhar o trabalho da Comissão de Direitos Humanos sobre a Mesa Estadual de Diálogo e Negociação Permanente com Ocupações Urbanas e Rurais nas audiências do Fiscaliza Mais, o novo jeito do Parlamento Mineiro de acompanhar políticas públicas. Basta consultar a página lmg.gov.br/Fiscaliza Mais. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela produção, roteiro, entrevistas, edição e apresentação deste episódio. A sonorização é de Felipe Gravino, revisão geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politize estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio e plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.